Então, agora, oficialmente, boa tarde a todos. Estamos aqui nesse último e 13º painel do SINDA, o oitavo Seminário Internacional de Direito Atual, com a FIB e o Iberojur à frente da organização desse evento, que é um evento de catálogo e itinerante. Vale reforçar que a oitava edição já aconteceu em vários lugares do mundo, o que faz com que seja a melhor avaliação do CAPES, né? Então, é o que mais tem de valor para nós aqui dentro do CAPS, um evento de catálogo itinerante. E finalizando, esse é o 13º painel, já tivemos bastante coisa interessante aqui, apresentações de vários lugares do mundo todo. Então, temos aqui agora presente a Laura Fioroni e a Gabriela Carr, que são autoras do artigo intitulado The Insufficiency of the Geneva Convention in the Face of Climate Induced Forced Displacement. Challenges and Perspectives for the Legal mm, Recognition of Climate Refugees. A letra tá bem pequena para mim, a vista já não tá ajudando muito, então a gente fez dentro da possibilidade ali. O artigo é de autoria da Gabriela Carfurlan, Laura Fiorani, Concon e do Marcelo Rodrigues da Silva Torricelli. Espero também que tenha pronunciado corretamente o nome de todos. E fique à vontade para apresentar o artigo e, eventualmente, a gente pode tecer comentários e discutir os temas depois também. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Deixa eu só compartilhar então a nossa apresentação para a doutora Gabriela começar. Tudo bem? Combinado. Veja se você consegue compartilhar aí qualquer coisa, usa Deixa também eu o ver. botão. Acho que vai conseguir sim. Estão vendo? Sim, Positivo. Para colocar no modo apresentação. Estão vendo ainda, né? sim. Perfeito. Doutora, vai me direcionando, tá? Ok, muito obrigada, doutora Laura. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada pela presença hoje. Hoje a gente vai apresentar a pesquisa intitulada Insuficiência da Convenção de Genebra diante do deslocamento forçado induzidos pelas mudanças climáticas. Apesar do nosso trabalho, a gente estar fazendo em inglês, a gente resolveu fazer uma apresentação em português para que todos possam entender bem, para que não fique nenhuma dúvida. Então, hoje, milhões de pessoas, elas são forçadas a deixar seus lares, não apenas por causa de guerras ou perseguições, mas também por causa de desastres ambientais, que cada vez hoje são mais frequentes. No entanto, o direito internacional ainda não reconhece plenamente essas pessoas como refugiadas. Com isso, essa pesquisa ela analisa os limites do modelo atual e propõe também algumas reflexões sobre o reconhecimento jurídico dos refugiados climáticos. Mas por que isso importa? Esse tema é tão relevante hoje porque a gente está diante de uma transformação global muito significativa. Os desastres relacionados às mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais frequentes e também intensos, afetando diretamente as populações ao redor do mundo. E com isso, por consequência, o deslocamento forçado não é mais causado apenas por guerras, ou também perseguições, mas também por fatores ambientais. No entanto, os sistemas jurídicos internacionais não evoluíram no mesmo ritmo, criando uma lacuna entre a realidade e a proteção legal, o que deixa também milhões de pessoas sem o reconhecimento e a proteção adequada. Laura, você pode passar, por favor? Perfeito. Para compreender essa lacuna que a gente tem hoje no nosso sistema jurídico, é necessário a gente analisar o regime internacional de proteção aos refugiados. Tanto que a Convenção de Genebra de 51, ela define refugiado como alguém que foge devido a um temor fundado de perseguição com base em fatores como raça, religião, opinião política, nacionalidade ou então pertencimento a algum grupo social.
Porém, essa definição, ela está centrada na perseguição de origem humana e não contempla fatores ambientais. Laura, você pode passar de novo, por favor? Então a gente tem o the gap, né, que é a lacuna. Então essa limitação, ela gera uma importante lacuna jurídica. Pessoas deslocadas por eventos climáticos não se enquadram na definição tradicional de refugiados e com isso não são reconhecidos pelo direito internacional e nem protegidos por seus mecanismos. Isso resulta em uma condição de invisibilidade jurídica. Agora eu passo a palavra à doutora Laura. Bom, continuando a fala da doutora Gabriela, vou falar um pouco desse problema central, dessas possíveis soluções e do que concluímos até o momento na elaboração do artigo. Bom, como problema central, isso meio que reside no descompasso entre esse marco jurídico tradicional e as dinâmicas migratórias contemporâneas. Até porque o sistema de refugiados ele foi concebido para responder à perseguição, geralmente vinculada a ações estatais. No entanto, o deslocamento causado por mudanças climáticas ele não envolve um perseguidor direto, o que dificulta a aplicação dos critérios jurídicos já existentes. Isso demonstra que o modelo atual ele já não é plenamente adequado para esse tipo de situação. Então, com isso, a gente chega na nossa pergunta central da nossa pesquisa, que é sobre o conceito do refugiado. Então, o conceito tradicional de refugiado ainda é suficiente para lidar com as realidades atuais do deslocamento forçado? Nossa análise sugere que não. Então, com isso, a gente chega, diante dessas limitações, a explorar possíveis caminhos jurídicos, como possíveis as soluções, adequações. Uma opção seria reinterpretar o conteúdo existente de uma forma mais flexível. Outra também seria o desenvolvimento de novos instrumentos jurídicos internacionais voltados especificamente para pessoas deslocadas por fatores climáticos. Desculpa. Além disso, mecanismos complementares de proteção baseados no direito internacional e nos direitos humanos, que também podem desempenhar um papel muito importante. Também é importante ressaltar que essas abordagens, elas não são mutuamente exclusivas, elas podem ser aplicadas de forma combinada, justamente para garantir essa proteção jurídica. Bom, como conclusão, é claro, fica evidente que o sistema internacional atual de proteção aos refugiados, ele não está plenamente preparado para responder ao deslocamento induzido por fatores climáticos. Até porque, à medida que a migração ambiental continua a crescer, torna-se essencial que o direito internacional evolua na mesma direção, da mesma maneira. Então, concluindo, é importante garantir a proteção jurídica adequada a essas populações, porque não é apenas um desafio legal, mas também é um imperativo humanitário. Muito obrigada. Obrigado pela apresentação, tema bastante interessante e instigante também. Eu até fiquei curioso se a solução, né, de ampliar esse ordenamento para também atender aos refugiados por questões climáticas seria na proposta de, eventualmente, ampliar a própria interpretação da Convenção de 51, adequando eles ao mesmo regime jurídico dos refugiados por questões humanas, como vocês apontaram, ou se vocês acham que seria interessante, de repente, criar um novo regime para dar um tratamento diferente, porque seria uma questão diferente dos refugiados Sim. por questões humanas. O que que vocês entenderiam nesse sentido melhor? Nós abordamos no artigo as duas opções, mas o que pessoalmente eu acho mais interessante seria essa segunda opção, porque justamente tem questões muito específicas envolvendo. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, recentemente, e tudo que foi perdido e tudo que envolve. É uma questão muito complexa também, mas que envolve outros fatores. Então, eu acho que seria interessante esse instrumento separado nesses casos. E é interessante também essa lacuna, né? Porque é uma lacuna jurídica, obviamente, mas também existe uma lacuna de interesse dos estados de Sim. ampliar isso. Poderia ser eventualmente até uma própria interpretação, Com né? Não certeza. precisaria A gente necessariamente ser uma percebeu lei. durante a pesquisa do artigo que existe muito esse problema de interpretação e que faz uma diferença gigante para essas pessoas, né? Porque elas acabam não se encaixando nesse lugar, que na verdade já é um direito delas, né? Já é uma situação que elas estão ali, né?
Uhum, exatamente, muito bom. Uma licença, um Claro. adendo que eu também gostaria de fazer. Uma coisa que a gente vem também pensando sobre, por exemplo, quem mais polui o meio ambiente. Será que eles também não teriam responsabilidade quanto a essas pessoas, esses refugiados climáticos? Então, como a Laura colocou, é uma coisa muito complexa. Então, eu também não acho que fazer um adendo em algo que já existe vai cobrir totalmente essa lacuna que a gente tem. A gente precisaria de um ordenamento específico para isso, porque é muito, muito complexo. E me parece também que muitas vezes a questão climática ela está aliada a um problema socioeconômico, né? Onde a gente Com tem questões certeza. climáticas, muitas vezes também a gente vai ter um problema socioeconômico e o refugiado pode ser interpretado como uma ou outra coisa, né? Acaba gerando esse Exato, problema de percepção também, né? exato. É exatamente isso que a gente discorre, porque geralmente, realmente gera esse tipo de situação. Tranquilo, muito obrigado, Laura Eu e que Gabriel. agradeço. Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa sobre o tema? Se não, eu passo então a palavra para Lívia Nieto, que deve apresentar o artigo cujo tema, o título é A dupla vulnerabilidade do transportador autônomo de cargas, entre a precariedade do frete e o direito de regresso das seguradoras. O artigo foi escrito pela Lívia Nieto e Marli Monteiro, também aqui da própria Universidade FIB do Brasil. Então, já passo a palavra para a Lívia para querendo poder fazer a apresentação do trabalho. Olá, gente, eu acho que tá meio escuro, né? Só um momentinho. Tá na sombra, mas acontece. Importante é a gente conseguir entender o que você comunica. Licença. Acho que fica um pouco melhor, não sei. Tá melhor sim, com certeza. Tá melhor? Bom, o meu tema é sobre a dupla vulnerabilidade do transportador autônomo, né? De cargas entre a precariedade do frete e o direito de regresso das seguradoras. Eu escolhi esse tema referente ao meu TCC, que eu estou produzindo ainda. Foi com a minha orientadora, a professora doutora Marli. Esse artigo ele explora a eficácia do transportador rodoviário e de cargas que possuem um papel essencial na economia brasileira, sendo o maior responsável de grande parte da circulação de mercadorias no território nacional. Nesse contexto, destaca-se a figura do transportador autônomo, ou podemos dizer o TAC, que é um profissional que atua de forma independente na prestação de serviços de transporte. Embora justificamente, enquadra-se como um trabalhador autônomo, esse agente econômico frequentemente se encontra em uma posição de vulnerabilidade em relações de mercado, sobretudo diante do poder econômico, tanto em relação a frete, como o valor do preço do diesel, ou também podemos dizer sobre a forma de como ele leva essa vida, né? O problema que orienta a presente pesquisa consiste em uma análise jurídica aceitável das seguradoras exerçam o direito de regresso contra o transportador autônomo. Ou seja, a pesquisa relacionada a esse tema é referente quando o trabalhador autônomo caminhoneiro ele assume um pequeno equívoco que acontece que ele pode ser furtado dentre as estradas e a seguradora paga o valor da carga, mas de qualquer maneira ela pode entrar no direito de regresso dele, que pode pegar o valor de volta para ela, como se ela estivesse tendo uma vulnerabilidade dele ali. Tipo, ela pode acusar ele de ter forjado aquele roubo para ela poder pegar o dinheiro de volta dessa carga. Não sei se deu para entender muito bem. Porque como é um tema que ainda está em desenvolvimento, eu ainda não tenho certas certezas, porque é um tema do meu TCC. Mas é um tema que eu estou tentando abranger mais por conta da situação atual que está acontecendo no Brasil, tanto como a falta de diesel e o aumento da gasolina, tanto do diesel também.
e referente ao frete, que anda diminuindo muito o valor referente às demandas de carga. Ou seja, muito trabalho para pouco dinheiro, e isso pode influenciar mais ainda referente à situação atual. O maior objetivo da investigação é examinar a relação entre a vulnerabilidade econômica do transportador autônomo e de cargas e possibilidade de responsabilização regressiva das seguradoras, considerando o contexto jurídico e econômico que envolve a atividade do transporte rodoviário no Brasil e busca-se compreender a aplicação do direito de regresso. Como resultado, preliminar da investigação, verificar se a responsabilidade regressiva do transportador por seguradoras, em determinados casos, pode representar um fator adicional de pressão na economia sobre o profissional que já se encontra em situações de fragilidade. No mercado de transporte, ressalta-se o conduto de responsabilização do transportador. Não deve ser afastada quando houver ele não pode ser afastado dessa responsabilidade quando realmente houver provas contra isso, que realmente ele planejou tudo isso para ser assaltado e para receber esse seguro da seguradora. Isso sim, a gente não deve afastar essa causalidade. É, Meu tema também fala sobre várias coisas referentes a isso, principalmente o que eu mais quero identificar aqui é a possível vulnerabilidade dele, tanto também com as seguradoras, como o valor dos fretes que são abaixo do que é esperado, mesmo tendo a lei que protege eles referente ao valor mínimo de frete, mas é algo que falado é uma coisa, na prática é outra, porque muitas das vezes eles são MEIs, que são microempreendedores, e com isso eles têm que por eles mesmos praticar esse, como eu posso dizer, a própria negociação. Muitas das vezes, muitas empresas não preferem negociar com eles e sim em valores de aplicativo, que seriam mais fácil, que para eles conseguem verificar os fretes pelos valores de aplicativo que eles conseguem. Ou seja, eles se cadastram no aplicativo da empresa e, com base na quilometragem, ele recebe esse valor de frete. Contudo, muitas das vezes as empresas não pagam o valor que deveria. E com isso pode causar esses tipos de roubos que acontecem. Ou seja, a carga é muito longe e eles têm que trabalhar a noite inteira até chegar no outro dia na carga, até para ser descarregado. Então, muitas das vezes as empresas e as seguradoras cometem essa falha de dizer que muitos caminhoneiros se prejudicam e prejudicam a carga por conta que eles preferem rodar a noite inteira e pode acontecer um prejuízo do que parar em um local que não é seguro, não é inadequado e que não tem a proteção correta do governo para ajudar essa sensibilidade deles. Então, observa ainda que esses fatores econômicos recentes têm contribuído para o agravamento de condições de trabalho, como o aumento expressivo do preço do óleo diesel, que é um dos fatores que está mais expressivo ainda, porque muitos estão deixando de trabalhar com um caminhão, com algo que é dele, por conta do preço excessivo, por conta que, como está acontecendo muitas coisas fora do país e isso afeta internamente, então eles estão segurando o máximo o valor do diesel, só que muitos lugares já não têm. Principalmente na região do Goiás, tem algumas localidades que não têm, já o diesel está em falta, eles estão segurando para poder aumentar o valor. E cada um desses profissionais, especialmente quando os valores pagos pelos fretes não acompanha proporcionalmente o crescimento do custo da atividade, nesse caso, a elevação de custos operacionais somada à precarização de frete baixo ou piso mínimo pode intensificar a vulnerabilidade econômica dos transportadores autônomos, verificando que a responsabilização agressiva do transportador autônomo pelas seguradoras agrava a pressão financeira sobre uma categoria fragilizada. É necessário uma revisão referente a todas essas questões impostas a eles e também tentar abranger mais a visão deles, porque muitas das vezes eles são mais prejudicados do que ajudados. Então,
O meu tema seria essa, seria essa vulnerabilidade de ambos. E é isso, gente. Obrigado também, Lívia. Como você comentou que o trabalho está em desenvolvimento, ainda vou tomar a liberdade de oferecer algumas sugestões, assim, que pode você Claro. acatar ou não, assim, mas é da minha percepção da sua apresentação, tá? O que que eu percebo do tema que você apresentou. Na minha percepção, você está tentando abraçar muita coisa ao mesmo tempo. Você está querendo falar de problema do diesel, problema de horas de transporte, de uma questão muito complexa que envolve muitas questões diversas e que demandam tratamentos diversos para tratar de um tema que me parece ser o teu tema principal, que é a possibilidade de ação de regresso para responsabilizar esses transportadores dentro da cadeia. Talvez o que, na minha percepção, fosse interessante fazer seria focar nesse ponto de fato e aí, qual é a consequência disso para a categoria? Ou uma consequência sistêmica disso, que aí até pode pegar paralelamente esses outros problemas, assim, porque um efeito sistêmico desse regresso amplia também a insegurança econômica desse transportador, né? Então, nesse sentido, com essa ampliação da insegurança econômica, você pode tratar paralelamente desses outros pontos que não me parecem ser o seu problema de fato. O seu problema de fato, eu acho que é focar na questão da ação de regresso, nessa possibilidade. E aí, não sei se você teria também alguma solução para propor no seu trabalho, né? Se você chega a concluir isso de alguma maneira. Na verdade, eu não cheguei a concluir, porque como é um trabalho em desenvolvimento do meu TCC, ele não está especificamente pronto para conclusão. Então, como eu quis pegar esse tema já relacionado ao meu TCC, ele não é exatamente isso. Meu TCC, ele abrange outras coisas, mas abrange isso ao mesmo tempo. É como se fosse diversão de temas. Eu não quis usar ao mesmo tempo o tema por conta que ele está abrangindo o meu TCC, então a conclusão é para outra coisa, mas eu não consegui chegar à conclusão exata, porque como ele está em desenvolvimento, eu ainda não sei como vai chegar até o final. Então eu não sei muito bem. Mas tem alguma hipótese? Porque quando você está desenvolvendo a pesquisa, você de início já tem alguma hipótese. Tipo, eu acho que vou chegar nessa conclusão. Ou às vezes a hipótese se realiza, às vezes não. Às vezes a gente vai pesquisando e fala, não, na verdade eu achei que ia chegar nessa conclusão e chega em outra conclusão oposta. Foi o que aconteceu comigo na Sim. minha dissertação de mestrado, por exemplo. Eu achei que eu ia chegar Uhum. num resultado e cheguei em outro. Você tem alguma hipótese para essa pesquisa? Alguma coisa que você espera que vai chegar? Que não, eu acho que isso vai resolver. E aí eu estou pesquisando para ver se eu chego de fato nessa conclusão ou não. Então, na minha pesquisa principal, que eu pensei, no meu desenvolvimento, que eu estou achando, que eu acho que pode chegar em uma conclusão, onde ambos podem entrar em um acordo sem ter esse desespero referente às empresas, às seguradoras, para cima dos caminhoneiros. Eu acho que tem uma abrangência maior, onde as pessoas podem entrar em um consenso. Não acho que seja errado ter o direito de regresso, porque todo mundo tem que ter um direito, mas eu também acharia certo se fosse mais a fundo, se realmente não fosse só com mais acusações. Infelizmente, eu ainda não tenho mais certeza da minha conclusão, por conta que, como é um tema que eu ainda estou desenvolvendo, várias coisas que eu leio sobre às vezes muda meu ponto de vista, minha visão. Então, não sei ao certo, mas em minha conclusão, eu acho que sim, tem uma oportunidade de ambos entrarem num acordo onde não seria tão necessário, onde não seria necessário prejudicação de ambos nessa trajetória. Tranquilo, obrigado, Lívia. Alguém tem algum comentário, alguma questão para colocar para a gente aí? Já que não, então passo a palavra aqui para o Saulo Capelari Júnior, que conectou agora aqui com a gente também e é aqui do Paraná. É do Paraná, né, Saulo? Também sou do Paraná, estou aqui em Curitiba hoje, que deve trazer para a gente o artigo, o trabalho dele que é intitulado Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Era da Inteligência Artificial. Desafios normativos e estruturais para a América Latina. Então, Saulo, fique à vontade para apresentar para a gente aí o seu trabalho e, eventualmente, se tiver alguma consideração, alguma questão depois, o pessoal também fica à vontade para fazer. O Saulo tá por aí? Que ele conectou.
Tá conseguindo falar, Saulo? Vi que você mandou no chat. Eu estou sim, meu amigo. Boa tarde, Agora tudo deu certo? bem? Conseguiu me ouvir bem? Consegui ouvir sim. Eu estou só tentando Perfeito. habilitar a câmera aqui. Tava tudo certinho, agora deu algum problema. Só vou tentar ajustar a configuração aqui e já abro. Acontece. Lucas, me ouve? Perfeitamente. Só não tô te vendo, mas não tem problema. Maravilha. Somente seguimos Acho com o que áudio, agora que o áudio é o vai. que importa aqui. Parece que foi. Opa, Agora sim, agora te vejo. graças a Deus, que sufoco. Maravilha. Acontece, acontece. Tranquilo. Faz meia hora que eu estou tentando entrar aqui, e não estava conseguindo, Lucas. Graças Tranquilo, a Deus deu acontece. tudo certo. Peço desculpas pelo inconveniente. Imagina, fica tranquilo. Pode ficar sossegado e iniciar aí quando quiser. Maravilha, vou só abrir minha apresentação aqui e já dou início na minha exposição. Ô, Lucas, eu sou o último, né? Por enquanto, sim. Tem mais pessoas ainda que não conectaram. Caso eventualmente conecte, a gente abre a possibilidade para apresentar, mas por enquanto ainda. Perfeito. Maravilha. Ô, Lucas, eu não vou apresentar, tá bom? Tava só abrindo o artigo aqui para fazer o acompanhamento. Eu peço desculpas aos colegas, acabei não conseguindo acompanhar as vossas apresentações, mas tenho certeza que foram enriquecedoras, né? Assim como todos os assuntos, todos os temas que foram abordados ao longo desses 2 dias intensos de evento, né? Eu, eu desenvolvo, Lucas, se você está em Curitiba hoje, perdão. Maravilha. Eu desenvolvo meus estudos aí no norte do Paraná, na cidade de Jacarezinho, desde 2022. Fiz o meu mestrado na instituição, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, e agora estou caminhando para o final do meu doutoramento na instituição, né? E ao longo desses anos, Lucas, eu tive a oportunidade, desde a da graduação, na verdade, de estudar a relação entre direito e tecnologia, especificamente direito e inteligência artificial, né? E algo que eu reputo como algo extremamente valioso para pesquisa em inteligência artificial atualmente foram os temas que nós discutimos ao longo do evento, né? É fugir da mesmice, né? É discutir aquilo que para muitos pode ser irrelevante, mas fugir daquelas questões que comumente são discutidas quando se trata de inteligência artificial. Nós entendemos que muitas coisas, obviamente, já estão superadas, já estão sedimentadas pela pesquisa nessa área, mas graças a Deus, né, a pesquisa tem tomado, tem tomado um rumo muito bacana, principalmente pós-pandemia, diversas temáticas novas sobre este tema surgiram ao longo destes últimos anos, então é algo que nós temos que destacar, né? E durante uma das disciplinas do doutorado, eu tive a oportunidade de entrar um pouco mais em contato com as questões envolvendo direitos humanos, proteção do meio ambiente, o próprio direito ambiental, e foi nesse momento que surgiu a minha indagação, né? Se teria alguma relação entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que foram criados pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e os sistemas de inteligência artificial. E foi nesse contexto que surgiu essa pesquisa, intitulada Os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Era da Inteligência Artificial, desafios normativos e estruturais para a América Latina. Hoje, Lucas e colegas, né, quando se trata de inteligência artificial, quando se trata do tema regulamentação dos sistemas de inteligência artificial, geralmente nós olhamos para o modelo europeu, né? O modelo de regulamentação estruturado pelo sistema europeu. Obviamente, nós temos que considerar que é uma regulamentação que avançou bastante, principalmente no que diz respeito à proteção dos direitos humanos nesse contexto de intenso desenvolvimento, de intensa aplicação dos sistemas de inteligência artificial, e nós temos, sem sombra de dúvidas, que absorver aquilo que faz sentido de forma coerente para que essa internalização, para que esse aproveitamento não seja um tiro no pé. Como tem ocorrido com diversas outras teorias, principalmente de cunho alemão, que foram adotadas aqui pelo sistema brasileiro e muitas vezes são aplicadas de modo completamente diverso para o qual ela foi formulada, né? Por que eu trago essa questão? Exatamente pelo fato de que nós temos que considerar a realidade latino-americana. O que eu senti na minha percepção de falta ao longo das minhas leituras? Uma pesquisa verdadeiramente latino-americana, né? Uma pesquisa que traga uma teoria que vá cuidar da regulamentação dos direitos e garantias, perdão, da regulamentação dos sistemas de inteligência artificial, considerando a realidade latino-americana, né? E nesse contexto, nós, obviamente, de cara já vamos levantar aqui questões que são características não somente aqui no Estado brasileiro, né? Mas nós visualizamos esse tipo de problemática em diversos outros países, que são questões de ausência de efetivação dos direitos e garantias humanas fundamentais. É difícil nós falarmos de implementação, por exemplo, algo que eu trago na minha pesquisa de mestrado, de sistemas de inteligência artificiais que são habilitados para a resolução de conflitos por mediação ou conciliação em um país em que ainda há um percentual considerável de pessoas em situação de miséria, né? É complexo nós falarmos em acesso integral à internet em um país que em certas localidades nós temos ausência de saneamento básico. Obviamente, Lucas, o que nós precisamos fazer uma ressalva, né? E colegas aqui presentes, a pesquisa ela deve continuar, né? A pesquisa ela é fundamental para o avanço da sociedade de modo geral, isso é indiscutível, né? Mas nas nossas pesquisas nós temos que ter esse cuidado exatamente para compreender que nós estamos discutindo uma temática que para muitas realidades não vai fazer sentido, né? Como discutir inteligência artificial se eu estou com fome? Como discutir inteligência artificial se na minha casa não tem saneamento básico? Como discutir inteligência artificial se eu não tenho acesso à saúde de qualidade, né? São questões que nós temos que considerar, porque isso vai trazer uma outra percepção para a nossa realidade. Por que isso é tão importante? Porque ao longo da minha pesquisa, em relação a esse artigo, nós conseguimos, né, eu consegui observar que a situação vivenciada no Brasil ela se repete em outros países latino-americanos. E quando nós falamos na busca pela efetivação dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, nós estamos falando de objetivos que foram criados há 10 anos atrás, né, 11 anos atrás, Lucas, salvo engano, né, 2015, né, foi instituído os 169 metas dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, e dentre eles nós temos diversos, desde a busca por países que efetivem um sistema que traga paz e justiça, até questões que tratam de cidades inteligentes, né? Ontem, em um dos painéis, duas professoras, salvo engano, da FIB, apresentaram, não sei se estou correto, mas salvo engano, são professoras da FIB mesmo, que apresentaram um artigo sobre ruas inteligentes. Isso é
simplesmente espetacular. E isso se encaixa, obviamente, também dentro dos ODS, né? Então nós temos 4 anos, faltam 4 anos para a concretude da agenda de 2015 e ao longo da pesquisa, foi possível concluir que, infelizmente, alguns objetivos não serão alcançados dentro do prazo estipulado, seja por fatores de corrupção, sejam por fatores de clima, né? Nós enfrentamos ao longo, vi uma reportagem ainda essa semana, né? Nós enfrentamos ao longo dos últimos 10 anos, os 10 anos mais quentes da história recente da humanidade, né? Então, nós vemos um sistema um cenário de intensa dificuldade para a concretude dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Obviamente, nós não podemos ser hipócritas e dizer que não andamos. Sem sombra de dúvidas, andamos e andamos muito, né? O acesso à internet melhorou muito, a proteção aos dados pessoais tornou-se um direito fundamental e trouxe um avanço significativo para a nossa realidade. Sistema de saúde, estou falando aqui de uma forma geral, nós sabemos que tem as suas especificidades, né? Mas avançamos na proteção de certos direitos e de certas garantias humanas fundamentais, mas a luta ela continua, né? E a partir do momento, e aqui caminho para finalizar a minha exposição, Lucas, sei que estou já a estourar aí o meu tempo regimentar, mas onde que se encaixa, né? Onde que se encaixa os sistemas de inteligência artificial? O intuito dessa pesquisa não foi necessariamente explicar o funcionamento de um sistema de IA. Haja vista que em algumas outras pesquisas já fiz isso e existem muitas outras pesquisas que fazem uma explicação da engenharia, da computação, transformando em uma linguagem mais acessível para a área jurídica, né? Para que o setor jurídico, o universo jurídico, ele compreenda o funcionamento dos sistemas de inteligência artificial. O sistema de inteligência artificial ele já está sendo aplicado para a concretude do objetivo que visa justiça de qualidade, que visa cidades inteligentes, que visa alimentação de qualidade. Estamos falando de objetivos para o desenvolvimento sustentável que estão focados na proteção, na tutela de direitos humanos, mas que alguns deles já utilizam sistemas de inteligência artificial para a sua implementação, para o seu desenvolvimento, né? Então foi possível nós vislumbrarmos ao longo das leituras, ao longo das pesquisas, algumas possibilidades, né, voltadas para o sul global, com especificidade para a América Latina, né? E o interessante, colegas, é que na América Latina nós estamos desenvolvendo alguns projetos regulatórios que, como eu disse, tomam principalmente a regulamentação europeia para os sistemas de inteligência artificial, mas que estão avançando considerando o cenário latino-americano, né? Então, sem sombra de dúvidas, né? E aqui concluo, né? Nós concluímos concluo a minha pesquisa que a aplicação dos sistemas de inteligência artificial, Lucas, para a concretude de alguns objetivos do desenvolvimento sustentáveis, é possível. É possível, desde que essa aplicação seja considerando a realidade ora existente. Nós não podemos falar, por exemplo, colegas, da implementação da resolução de conflitos por inteligência artificial no Poder Judiciário como a única via para a solução consensual de conflitos. Exatamente considerando que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de sistema, não têm acesso muitas vezes a aparatos tecnológicos ou muitas vezes não têm acesso à informação que possibilite que ela utilize esse tipo de
tecnologia. Portanto, eu concluo, Lucas, que cabe, obviamente, aos estados, aos organismos internacionais, cabe à sociedade civil, né, assumir um papel de fato ativo na construção de uma governança digital cooperativa, né? E essa expressão ela é fundamental. É preciso que haja uma governança digital cooperativa. Essa governança ela tem que ser apta a assegurar que a inovação tecnológica caminhe lado a lado com a sustentabilidade e principalmente com a razão de ser do Estado Democrático de Direito instituído a partir de 1988, sendo esta razão a busca pela justiça social e principalmente a tutela, né, o resguardo da dignidade da pessoa humana. Mais uma vez, peço desculpas por ter entrado no meio da apresentação, agradeço imensamente a atenção, peço desculpas, passei um pouquinho do tempo, mas acredito que consegui passar um pouquinho daquilo que estamos desenvolvendo, tanto na Universidade Estadual do Norte do Paraná, como em coautoria com colegas de outras instituições. Me coloco à disposição e estou aberto aí a críticas, a questionamentos, a apontamentos. Sempre um prazer participar de eventos organizados pelo Iberojur. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Saulo. Bastante interessante, de fato, a pesquisa. E já vê que está num estágio já bastante avançado também, né? Uma consideração que eu fiquei pensando aqui, porque a minha pesquisa também, assim como você também estou no doutorado, na pesquisa de doutorado, que relaciona de alguma maneira a tecnologia, mas por um caminho totalmente diferente. Até depois, se for o caso, posso comentar aqui. Uma curiosidade que me veio, porque os 17 ODS, né? Eles são bem diversos entre si. E a tua percepção é de que a inteligência artificial, de fato, atua positivamente, favorecendo o desenvolvimento de todos eles, é isso? Lucas, é aí que está a grande dificuldade nossa, né? Porque em alguns cenários, sim, né? Em alguns cenários, sim. Mas, por exemplo, trazendo para essa questão das Online Dispute Resolution, né? Das ODRs, é difícil você falar em um absoluto cenário positivo em implementar esse sistema de resolução de conflitos por mediação ou conciliação, ou que seja arbitragem, né? De forma totalmente positiva, exatamente por essa barreira que a onda de acesso à justiça ela traz ao longo dos anos, né? O professor Capelletti ele traz, né, que a primeira barreira foi a questão econômica, a segunda barreira a tutela dos direitos difusos e coletivos, e a terceira barreira seria o surgimento desses métodos autocompositivos, né? Seria a terceira onda renovatória do acesso à justiça. E partindo desse pressuposto, tem alguns autores que falam que existe uma quarta onda renovatória do acesso à justiça, que seria exatamente o surgimento dessas novas tecnologias, né? Eu acredito que não, eu acredito que esse surgimento de novas tecnologias já está incluído na terceira onda. O professor Capelletti ele fala que nesse estágio surgiriam métodos alternativos ao poder judiciário, mas que eles precisariam caminhar em conjunto, né? Então, assim, em alguns cenários, a inteligência artificial ela vai ajudar. Por exemplo, o objetivo que visa a implementação, né, o desenvolvimento de cidades inteligentes. A inteligência artificial ela vai ter um impacto, de certo modo, positivo, desde que nós tenhamos a devida proteção dos direitos e garantias fundamentais. Senão, nós acabamos incorrendo naquelas situações. Eu não me recordo agora, Lucas, daquela rede de farmácias dos Estados Unidos que implementou um sistema de reconhecimento facial e ela estava identificando os seus próprios clientes como pessoas procuradas pela justiça, né? Então, nós vemos que assim é Era a Hit algo que ID, né? isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, Lucas, é algo, eu acredito que, conforme a gente comentou no início da apresentação, né? Conforme comentei no início da apresentação,
nós precisamos sair um pouco fora da caixinha e começar realmente a enfrentar alguns temas que são espinhosos, né? E eu acredito que esse seja um deles, porque se o sistema de inteligência artificial ele for implementado em um cenário em que há uma governança digital falha, em que há um sistema regulatório falho, né, que um sistema que não prevê situações em que pode haver certas punições, como a LGPD trouxe, né? Alguns cenários em que vão ser implementadas multas, em que vão ser implementadas sanções. Nós estamos fadados a achar que estamos avançando, mas na verdade nós estamos criando ali fissuras no sistema que vão acabar gerando violações aos direitos humanos fundamentais, né? Então, a minha posição hoje, Lucas, não sei se vou mudar ao longo até o término do mestrado, né? Mas eu tenho essa cautela, sabe, de ver que em alguns cenários pode sim ser positivo, mas ao mesmo tempo com o pé atrás, reconhecendo que se esse sistema ele for implementado de qualquer maneira, nós estamos fadados a um cenário realmente um pouco complicado, né? É bastante complexo, né? Esse ponto também. A minha pesquisa vai dentro do princípio da justiça, né? Mais relacionado ao direito tributário, como que isso se relaciona com o novo modelo econômico que está se instaurando, né? Onde, na verdade, mudou tudo, né? As Mudou empresas tudo. hoje mais não precisam mais de lucro. Você vê o patrimônio aumentando absurdamente, as pessoas mais ricas do mundo, sem que a empresa tenha tido lucro agora no meio da pandemia, inclusive, mas por uma questão de controle de dados, controle de espaços virtuais de intermediação e Exatamente. tudo mais. Então, isso eu acho que é muito complicado, até porque os estados acabam perdendo força para atuar nesse ponto diante da força tão grande de influência desses novos players, né? Que são aí praticamente cinco grandes players no mundo aí que têm uma influência enorme em todos os aspectos, né? E que se eles resolverem cortar o nosso acesso aos domínios dele, acabou. Lucas, aquele instituto que agora está retornando com um pouco mais de força, né? A questão da colonialidade digital, né? Ou pesquisas voltadas para a decolonialidade digital, né? Essa dependência que nós temos do norte global, né? Na verdade, é algo a se temer, né? Nós estamos absolutamente na mão do do norte global, no que diz respeito a essa questão de informações, de dados. Nós estamos caminhando por um cenário um tanto quanto complicado, né? Já está muito complicado, mas a perspectiva não é da mais animadora possível, né? É, isso é uma preocupação até, porque a minha percepção é que até o norte global está na mão desses players. Exatamente. Na É. verdade, eles figuram, esses players, eles figuram aparentemente, né, de uma maneira supranacional, né? De uma Exato, maneira exato. supranacional. Vão onde tem mais benefício, né? Vão ficar em Singapura, vão ficar em outros lugares que trazem um maior benefício e um menor controle também, para que eles possam fazer mais ou menos como quiserem, né? E a possível fiscalização e controle é muito ineficiente diante de um controle absoluto, um monopólio de mercado digital que existe hoje, né? E interessante, né, Lucas? Porque é, como vamos enfrentar, né? Eu acredito que esse seja o papel da pesquisa, né? Laura, muito obrigado, viu? Desculpa, Lucas, só agradecendo a Laura pelo comentário. Muito obrigado, Laura. Fico à disposição, viu? Como nós vamos enfrentar? Eu acho que essa é a questão, porque hoje, eu mesmo, diante de tudo aquilo que já estudei, eu não vejo Ó, podemos fazer isso, 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 nós vamos conseguir nos livrar desses players aí e ficar independentes deles, né? E eu vejo autores também dizendo que isso é ruim, e eu vejo autores dizendo que isso é bom. Que o ruim era quando a gente estava na mão dos governos, de fato. Enfim, é, é complicado, é complexo. A verdade é que obviamente, né, hoje nós lemos textos da época do Iluminismo e vemos o quão brilhante foi de fato aquela época, né? Mas não consideramos que na realidade quem viveu naquele período realmente foi algo assustador. E eu acredito que hoje, obviamente, guardadas as devidas proporções, nós estamos vivendo a mesma situação, viu, Lucas? Porque é um cenário em que a pesquisa ela tem
trabalhado em teorias inovadoras, em busca de solução de problemas antigos, busca por solução de problemas novos. E nós ficamos num fogo cruzado entre pessoas extremamente otimistas e pessoas que falam que a inteligência artificial ela vai é, tomar por completo alguns postos de trabalho, né? Essa semana mesmo, um companheiro que tem um pouco mais de idade, trabalha comigo no escritório, ele comentou: rapaz, inteligência artificial fazendo defesa trabalhista. Eu falei: doutor. Melhor que qualquer E, e- estagiário aí. exatamente. E sabe o que é interessante, Lucas? Que se você souber com ética, utilizar o sistema de inteligência artificial, ela vai ser um aliado. Ela não vai ocupar o teu lugar, pelo contrário, ela vai somar a tua atuação. O que alguns colegas esquecem é que se você não possuir conhecimento suficiente para corrigir o trabalho que foi efetuado pela inteligência artificial, você está fadado a passar algumas vergonhas grandes, né? Como é o caso de criação de jurisprudência, criação de citações que não existem, né? Então, não é só utilizar, né? É utilizar com ética e é complicado, é muito E é complicado. curioso também que você citou o iluminismo. Não sei se já chegou a ler o Tecnofeudalismo do Yanis Varoufakis. Já, E ele faz essa alusão, né, de que a gente saiu de uma ideia de colonialismo com o iluminismo ali e hoje a gente está voltando para um feudalismo, onde esses poucos players do mercado têm o controle de de tudo, né? Tem o controle de exato. tudo E você já digital. parou para pensar, Lucas, que nós estamos numa falsa realidade de percepção de informações mesmo. Porque nós falamos, hoje realmente nós temos muito acesso à informação. Isso é um fato. Mas qual é a qualidade dessa informação, né? Então, realmente parece que nós estamos, muitas vezes, com os olhos tapados, né? E falar, temos acesso à informação, beleza, mas até que ponto essa informação é de qualidade, é É. verdadeira? Isso é um ponto que eu De- trato sempre com meus alunos também. Fazer um Poxa trabalho, vida, não tem como dizer que falta informação, né? O problema é você selecionar aquilo que presta. exato. Ô, Lucas, se me permite, vamos escrever alguma coisa juntos, meu amigo, vai ser um prazer. Vamos sim, legal, cara. Vou colocar meu e-mail aqui Por no chat gentileza. Já anoto aqui e a gente troca uma e ideia. o meu telefone também. Perdão, travou um pouquinho, Lucas. Mandei ali o e-mail e meu telefone, daí a gente vai Pá. conversando. Não, combinado. Já vou salvar seu número aqui. A gente troca uma ideia. Vai ser uma alegria poder escrever algo contigo. Legal, com certeza. Lucas, se deixar, a gente fica horas e Obrigado, horas, Saulo. né? Valeu, Saulo, obrigado. E assim, o Zé, não sei se o Zé está acompanhando a gente aí, imagino que sim. A gente pode encerrar aqui também o painel. Agradeço a todos que apresentaram, foi realmente bastante produtivo o debate aí dos temas. E nos vemos na próxima também. Geralmente estou participando aí dos eventos do Iberojur, a gente com certeza vai se reencontrar novamente num próximo. Inclusive aqui em Curitiba, de repente, a gente faz um esse ano ainda.